Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 da nossa série sobre como interpretar a Bíblia corretamente. Hoje, a gente vai desvendar umas palavras que podem até assustar no começo, mas que são fundamentais, viu? Vamos falar sobre hermenêutica, exegese e exegese. O nosso objetivo aqui é bem simples: aprender a ouvir o que Deus realmente disse, com toda a clareza e fidelidade que a sua palavra merece. Ah, essa frase. Quem nunca ouviu, não é verdade? Ou quem sabe até já pensou algo parecido. Com tanta gente falando coisas diferentes sobre a Bíblia, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que existe um jeito certo de entender o que está escrito? Ou, no fim das contas, é tudo uma questão de opinião? Pois é, e a resposta que a fé cristã dá há séculos é um sonoro sim. Existe sim uma interpretação correta. A nossa tarefa não é inventar um significado que nos agrade mais, mas sim descobrir com muita humildade o sentido que o próprio Deus quis colocar ali no texto. Existe um caminho para a gente escutar a voz dele com fidelidade. E para começar essa jornada, vamos ao nosso primeiro termo, hermenêutica. O nome pode parecer complicado, eu sei, mas a ideia é bem tranquila. Pensa na hermenêutica como se fosse um GPS para ler a Bíblia. É um conjunto de princípios, de boas práticas, que nos guia pelo caminho certo para a gente achar o sentido original, sem se perder por aí nos achismos. Exatamente! Não é nenhuma fórmula mágica ou ciência secreta guardada a 7 chaves. São simplesmente as regras do jogo. Pensa bem, para jogar futebol, a gente precisa conhecer as regras, certo? Para ler a Bíblia de um jeito honesto, a hermenêutica nos dá essas diretrizes. Ela não está aí para complicar. Muito pelo contrário, ela existe para proteger o nosso entendimento e evitar confusão. E olha, essa ideia de ter que explicar o texto não é nada nova. Dá uma olhada que momento incrível lá no livro de Neemias. O povo se reuniu, ouviu a leitura da lei de Deus e logo em seguida os levitas vieram explicando o sentido. Por quê? Para que o povo entendesse. O objetivo final sempre foi esse, o entendimento de todos. A interpretação correta sempre foi um serviço de amor ao povo de Deus. No fim das contas, o ponto central é este aqui. Interpretar bem a palavra é um ato de amor. É amar a Deus a ponto de não querer colocar palavras na boca dele, mas se esforçar ao máximo para ouvir exatamente o que ele disse. E é também um ato de amor pela igreja, sabe? Protegendo o povo de distorções que podem machucar e desviar do caminho. A própria Bíblia já nos alerta sobre os perigos, viu? O apóstolo Pedro mesmo admite que algumas passagens são sim difíceis de entender e que, infelizmente, tem gente que distorce o que está escrito. Mas isso não é um motivo para a gente desistir de jeito nenhum. É, na verdade, um chamado à responsabilidade. A gente precisa ser cuidadoso e diligente. Agora atenção, porque esse slide mostra o coração da nossa conversa de hoje. Quando a gente interpreta, existem basicamente 2 caminhos. O nosso alvo, o nosso objetivo, é sempre a exegese. Exegese vem da ideia de extrair, de tirar para fora o significado que já está lá no texto. O grande perigo, a armadilha, é a exegese, que é o exato oposto. Inserir, colocar para dentro do texto as nossas próprias ideias, as nossas vontades, os nossos achismos. Portanto, a atitude correta diante da Bíblia é a de um ouvinte atento e humilde. Antes de a gente perguntar o que isso significa para mim, a primeira pergunta mais importante tem que ser sempre: o que o autor quis dizer com isso aqui? É uma postura de submissão, de respeito ao verdadeiro autor da palavra. Certo, então depois que a gente usa a hermenêutica para fazer uma boa exegese, ou seja, depois que a gente entendeu o texto, o que a gente faz? Bom, aí é que entra a homilética. Homilética é a arte de comunicar, de ensinar, de pregar essa verdade que a gente descobriu e fazer isso de uma forma fiel e clara. E olha, a ordem aqui é absolutamente fundamental. É uma sequência que protege a verdade. Primeiro, vem o trabalho de entender, de escutar. A gente usa os princípios da hermenêutica para fazer uma exegese fiel. Apenas depois, com significado bem compreendido, é que a gente ganha autoridade para comunicar, para praticar a homilética. Inverter essa ordem, gente, é a receita para o desastre. Falar sem primeiro ter ouvido e entendido profundamente o que o texto diz é o caminho mais curto para a distorção e, em casos mais sérios, até para a heresia. A responsabilidade de quem ensina a palavra é gigante. Essa história do eunuco etíope com o Fílipe, lá em Atos, é uma lição poderosa de humildade. Ele era um homem importante, estudado, lendo as Escrituras e mesmo assim reconheceu que precisava de ajuda. A pergunta dele é marcante: como eu posso entender se ninguém me explicar? Essa é a atitude de quem realmente quer aprender de verdade.
E aqui está o nosso chamado: sermos como um bom trabalhador, um artesão habilidoso que não tem do que se envergonhar porque sabe manejar, sabe cortar reto a palavra da verdade. Isso exige esforço, estudo, dedicação e, acima de tudo, um coração que deseja honrar a Deus em primeiro lugar. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, vamos recapitular rapidinho os pontos-chave. Hermenêutica são as regras do jogo, os nossos princípios. Exegese é o nosso alvo, tirar do texto o sentido que está lá. Exegese é o perigo que a gente precisa evitar, colocar as nossas ideias dentro do texto. E homilética é o passo final, comunicar fielmente aquilo que a gente entendeu. Agora que a gente já tem esses conceitos fundamentais bem definidos, estamos prontos para o próximo passo. Estamos prontos para colocar a mão na massa. Como é que a gente aplica tudo isso na prática? Bom, o primeiro passo é sempre olhar para o contexto. E é exatamente isso que a gente vai fazer no episódio 3. Espero todo mundo lá, hein?